Oi, gente, tudo bem com vocês? Voltamos para mais um episódio do Viveração. Falamos hoje com o Tiago Roberto, da Festa Dando, e com o antropólogo Vitor Hugo Barreto sobre pegação, festas, fantasias e fetiches. Também recebemos o Nude Literário, famoso no Twitter por unir literatura e nudes. Antes de entrarmos propriamente nos assuntos, é importante pensarmos sobre o sentimento que move as pessoas, o desejo, que pode ser definido no contexto do nosso episódio como a vontade de se envolver com alguém, independentemente do tipo de envolvimento. Dentre as maneiras, temos a tão conhecida pegação. Pegação é nomeada como a experiência sexual em que desconhecidos ou conhecidos buscam o sexo casual ou então só trocar uns amassos. Tal prática costuma ocorrer em determinados locais, que podem ir desde suas casas, motéis, parques, banheiros e praias, saunas, cinemas pornôs e dark rooms. Outro point bem conhecido são as festas de pegação, onde as pessoas têm a oportunidade de experimentar fetiches e fantasias das mais variadas. Se a pegação e mesmo os fetiches e fantasias não são unanimidade entre gays e outros homens que fazem sexo com homens, é verdade que elas fazem parte importante do nosso imaginário. Mas como será que nós negociamos com esse imaginário em nossas vidas, pensando mais propriamente nosso autocuidado e prevenção? E vocês? Têm algum fetiche ou fantasia? Contem pra gente em nossos canais de comunicação nas redes sociais. Mas atenção, pessoal! Sempre que falamos de fetiches e fantasias, é muito importante lembrar de uma coisa: o autocuidado. Isso quer dizer que vocês podem olhar com carinho para vocês e tomarem cuidado quanto à sua segurança física e psicológica. Por exemplo, se forem usar apps de encontros, antes de marcar o encontro, conversem bastante no próprio chat da plataforma. Procurem conhecer bem o pretendente antes de marcar um encontro. Conversem sobre gostos, lugares que frequentam, estilos de vida. Saibam quem é a pessoa antes de marcar um encontro. É uma das formas de garantir que aquela pessoa realmente é quem diz ser. Conte às pessoas próximas sobre o encontro. Se vocês decidiram que querem encontrar o pretendente, contem às pessoas próximas onde será o encontro. Enviem também a localização e mantenham essas pessoas informadas de qualquer situação suspeita. Conheçam o pretendente em um local público. Muitas pessoas podem ir pela emoção e acabam marcando o primeiro encontro em um local mais privado. Marquem sempre os primeiros encontros em locais públicos e denunciem perfis suspeitos. Outra dica é compartilhar sua localização em tempo real com contatos de sua confiança. E além de sua segurança física e psicológica, é muito importante também pensar em qual estratégia de prevenção ao HIV e às outras ISTs vocês querem usar. Lembrando que o preservativo é aquela opção mais prática e fácil. Porém, se você optou por não utilizá-lo, lembre-se que a PrEP e a PEP, o tratamento, podem ser opções. Se você não sabe o que é PrEP e PEP e como o tratamento pode ser uma opção de prevenção, vá até o nosso episódio número 5 da primeira temporada e confira tudo sobre este assunto. Um sexo mais seguro é possível. Vamos lá? Seja bem-vindo ou bem-vinda ao Viveração, nosso encontro quinzenal para falar de sexualidade, saúde e direitos humanos. Oi, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Boa noite. Boa Boa noite. noite. Olá, boa noite. Espero que todo mundo esteja bem, medicados, felizes. Então tá, gente, eu estou muito feliz com esse encontro aqui. Estamos em 4 hoje e vamos conversar um pouco sobre festas, sobre pegação e sobre fetiches. Eu queria, antes da gente começar a falar sobre o assunto, que vocês falassem um pouquinho de vocês,
né? Quem são vocês e o que vocês fazem? Bom, sou o Thiago. Eu, desde os 8 anos, trabalho com HSH. Não vou dizer que esse é um trabalho, vou dizer que isso é uma ação civil e transformadora que eu faço, porque trabalho já entra naquela coisa ordinária, cotidiana, e ação é aquilo que você acaba agindo, né? Então, sou uma ação de transformação, mais especificamente de SHs. Já estive muito envolvido no início, quando eu estava mudando o termo de andrógeno para não binário, estava sendo muito encorpalhado às outras siglas, mas hoje cada uma consegue falar por si, então eu retornei para o HSH, que é ainda há uma necessidade desse foco. Todo mundo que a gente acaba elegendo, de certa forma, costuma olhar para as outras pessoas que estão à margem e necessidades entre os HSHs. Além disso, eu tenho uma festa, aproveitei desse engajamento que eu tenho e junto com um amigo sócio irmão, que é Marcelo Dávila, grande diretor artístico e cultural, nós fazíamos o popcorn com Suzy Capó. Não sei se aqui todo mundo conheceu a Suzy Capó, mas foi ela que trouxe o Mix Brasil, ela criou o popcorn. E o popcorn virou um festival. Com o falecimento da Suzy Capó, nós herdamos o festival, só que nós não tínhamos os acessos como ela tinha para financiamento. E aí nós começamos a fazer festas. Daí da festa da Popcorn surgiu a Dando, onde a Popcorn falaria sobre gênero e a Dando mais sobre prevenção e saúde sexual entre HSHs. Gente, só lembrando que HSH é homens que fazem sexo com outros homens. É verdade, falta isso mesmo. Tem termos sobre homem faz sexo com homem. Quando é com cifrão, é aquele mais privilegiado. H, cifrão H é o privilegiado, a gay privilegiada. Olha, não conhecia essa brincadeira aí. Esse é um termo irônico, na verdade, para a gente fazer textos assim com ironia, a gente usa esse termo. Então, vamos lá. Meu nome é Nude, esse não é meu nome oficial, tá? Minha mãe não me batizou como Nude, mas é o meu nome na internet. Eu nasci em 2020, não, brincadeira. Então, assim, eu tenho 30 anos, eu criei o perfil no Twitter chamado Nude Literária, no qual eu junto nudes, né, com literatura. O meu background, eu fiz administração, eu trabalhei com pesquisa na área de psicologia educacional e hoje eu atuo com educação, por isso que eu gosto de separar um pouquinho as coisas, para ficar bem distinto. Então, eu tenho um perfil no Twitter, no qual a minha intenção era... A gente estava no meio da pandemia, na verdade, era 2021, na verdade, e a ideia era simplesmente assim, estou preso em casa, eu sou de Curitiba, mas eu mudei para São Paulo. Estou preso de casa, quero trocar nudes com gente estranha, gente estranha no sentido de gente desconhecida, né? E aí eu publicava os livros que eu estava lendo, colocava uma nude, e é isso. A galera curtiu, começou a fazer um relativo sucesso nesse sentido, e aí eu parei de publicar as minhas, comecei a publicar dos outros, então hoje é um perfil assim que tem hétero na página, tem mulher, tem pessoas trans, é bem legal assim nesse sentido, sabe? Aborda muitos temas diversos, então as pessoas postam algum tipo de resenha. E aí eu tenho a minha página no Instagram que eu posto de fato, não são nudes, né? Posto as minhas próprias resenhas mesmo. E aí, com o sucesso em si da página, eu comecei a usar isso, a fazer uma arrecadação de fundos para ONGs, né? Então, eu cheguei a criar, porque na época que eu parei de publicar minhas próprias nudes, eu criei um OnlyFans, mas eu fiquei muito assustado com isso, e aí eu resolvi, falei assim, cara, não quero ganhar dinheiro com isso, com a minha imagem. Aí eu peguei todo o dinheiro, doei para uma ONG, a galera curtiu pra caramba, eu falei assim, vamos fazer disso um projeto recorrente. Então hoje as pessoas doam
dinheiro, participo de um clube de literatura, e a gente redireciona todos esses valores para ONGs, né? ONGs LGBT especificamente. E tem sido muito legal, assim, todo esse projeto. A parte disso, eu também gerencio uma sauna de Curitiba. Eu tenho meu trabalho, quer dizer, é meu trabalho também, né? Mas eu tenho meu trabalho oficial, né? E aí eu gerencio uma sauna também em Curitiba, que a gente faz festa, enfim, uma sauna normal, né? Acho que eu não preciso explicar o que é uma sauna. Eu ia explicar o que era uma sauna, mas acho que vocês sabem. E é muito interessante, assim, porque é a única sauna do Brasil que eu saiba que publica outro tipo de conteúdo que não seja conteúdos sexuais. Assim, a gente publica muito conteúdo, sou eu que escrevo, né, todos os conteúdos, porque minha área é educação, conteúdo sobre prevenção, sobre sexualidade, sobre relacionamento também. A gente faz algumas indagações também. Por exemplo, hoje surgiu um post lá perguntando se as pessoas gostariam de ter filhos. Então a gente gosta de fomentar, apesar de ser uma sauna e no dia a dia acontecem coisas que acontecem em saunas. Fora de lá, a gente tem um posicionamento político, não no sentido de partido, né, mas político no sentido de movimentos sociais muito forte. Assim. Então, a gente apoia movimentos, a parada, clubes de futebol, por exemplo. Então, enfim, é um trabalho bem massa, assim, que para além da fachada de sauna, tem uma repercussão bem massa. Assim. Então, resumindo, é isso, assim. Legal, que legal. Legal. Eu acompanhava o teu Que trabalho lindo, Lud, amei. eu trabalho no perfil do Twitter, né? Até publiquei 2 resenhas lá já. Mas não conhecia o teu trabalho na sauna, né? Muito legal. Depois você conta mais pra gente aí. A gente fala. E Victor, você quer falar um pouco de você? Gente, eu tô cumprindo a cota acadêmica, né? Porque acho que, inclusive, foi por isso que eu fui convidado para poder participar hoje. Mas eu sou antropólogo, estou voltado com pesquisas de gênero e sexualidade, né? Eu fiz sou da Universidade Federal Fluminense, onde fui formado, e aí o meu mestrado foi sobre prostituição masculina em sauna, e o meu doutorado foi sobre festas de orgia, né, entre homens, aqui no Rio, onde eu moro. Eu acompanhei durante 2 anos e meio aí eram 3 festas que aconteciam aqui na cidade, e fiz a minha tese sobre isso. Na época, é uma coisa que volta sempre, porque eu defendi a tese em 2016, mas aí sempre que surge aqui essas notícias de jornal sobre pesquisas inúteis, né, o dinheiro público sendo jogado fora, né, fora da esquerda das universidades federais, aí sempre tá a minha tesezinha lá aparecendo, olha aqui o que está sendo feito e tal. Então é uma coisa que vem me acompanhando, assim. Eu até dei uma afastada recentemente da vida acadêmica, assim, mas é uma coisa que sempre volta e às vezes aparecem esses momentos assim legais onde eu posso trocar ideia e conversar sobre o tema da pesquisa, que não seja nesse tom de, tipo, preciso defender lá a minha tese, né? Por que é interessante estudar esse tipo de tema, esse tipo de pesquisa. Bom, mas o tema da masculinidade, ele sempre me interessou, eu gosto, eu acho que nesses espaços, assim, é muito interessante a gente pensar sobre isso, sobre questões de normatividade, sobre, inclusive, de heteronormatividade dentro desses espaços, né, e a ideia da festa, para mim, sempre foi muito interessante. Eu conheço a Dando mais de público, né, de ter ido uma vez, durante uma época, assim, eu fiquei cultivando a ideia de fazer uma comparação Rio e São Paulo, não funcionou na época, porque precisava de recursos e bolsas, e enfim, na época já estava naquela ladeira assim abaixo da época de recursos para pesquisa, né, no Brasil. E aí, acho que é isso. Vim aqui para poder conversar e trocar um pouco com vocês. Legal, legal. Eu queria dizer que, aproveitando aqui, eu que trabalho com prevenção e trabalho com comunicação para a saúde, eu considero a tua pesquisa muito importante. Vamos engatar numa pergunta já. Um dos temas desse episódio que a gente se propôs a fazer é o tema da pegação, né? Para quem não sabe o que é pegação, que está escutando esse episódio do Viveração, pegação é aquela coisa que acontece em alguns lugares públicos, por exemplo, um banheiro ou um parque, e aí acontece entre homens, geralmente, e
é um tipo de sexo, um tipo de comportamento sexual anônimo, enfim. E aí eu queria saber de vocês, o que vocês acham e se vocês fazem também. Para começar assim o debate, eu acho que eu percebo muito isso assim, principalmente, claro, tem o meu círculo de amigos, né, mas eu acho que ele tende a ser um pouquinho menos diversificado nesse sentido. Mas observando, por exemplo, pelo perfil da Sauna, por exemplo. Aliás, tem o meu perfil do Nude Literário, tem o perfil da Sauna, acho que ele me dá algumas visões nesse sentido, assim, porque tem que ter um pouquinho de recorte, porque, por exemplo, na Sauna é muito comum as pessoas fazerem perguntas assim, minha primeira vez, nunca fiz sexo com homem, ou tem interesse, então, aí isso se encaixa muito, para mim é muito evidente, por isso que eu entendo que tem, por exemplo, pessoas que têm certas restrições quanto ao termo, né, homens se fazem sexo com homem, para eles assim, fala gay logo. E, gente, tem pessoas que ainda estão nessa fase de ou de descoberta, ou de experimentação, enfim, e tem bis também, enfim, tem vários outros aspectos, assim, mas para mim é muito evidente, porque tem pessoas que vão para a sauna para descobrir. Às vezes eles vão lá e eles perguntam assim, mas eu tenho que fazer sexo logo no primeira vez? Não, você pode ir lá, eu falo assim, é muito comum, as pessoas vão para ficar olhando, vão para entender. Então tem que ter um recorte, porque, por exemplo, para essa galera, e eu vejo comentários, porque a gente recebe esse tipo de comentário sobre como gays são promíscuos, porque a gente fala sobre isso. Já para um outro segmento, por exemplo, se eu for falar talvez do meu círculo de amigos, é um tema que deixou de ser tabu há muito tempo, sabe? Então, é uma coisa comum. Não que todo mundo faça, mas todo mundo entende. É uma coisa que é o vocabulário comum, assim, sabe? É senso comum. Mas é engraçado que ainda existe não sei se vai deixar de existir, né? Mas é muito forte essa diferença de percepções entre, talvez, classes sociais, talvez entre pessoas que são do meio ou fora do meio, sabe? Ou estão na transição ainda. Para mim é muito óbvio, assim, sabe? Como cada pessoa, não cada pessoa, né, mas como cada grupo vê isso. Eu concordo, o HSA é um termo que a gente tem que fazer esse recorte específico, porque quando está indo tipo, Bananal, do Ibirapuera, quando é um cruising que não pode, daí é HSH. Não sei se vai dizer gay, porque eu acho que gay seria, no caso, um lifestyle, um estilo de vida, sabe? Não vejo tanto, porque quando é separado a sexualidade ali das siglas de gênero e tal, tem essa confusão. Então, por isso que eu gosto de usar o HSH e é legal disseminar. O que é? A gente responde e assim a gente cria uma comunicação e uma educação da pessoa. Com relação aos espaços, é realmente muito restrito. Esses dias eu estava participando de um debate na Casa 1 e uma pessoa não binária falou: mas porque já fui lá nadando no Dark Room, meu corpo foi rejeitado e não sei o que, tal. E eu penso, tipo, se você está lá, é um espaço de SHs, e se você está buscando isso, tem que trabalhar um pouco a rejeição. Mas se você quiser, você pode juntar um grupo de amigos, por exemplo, no Twitter, e criar um próprio espaço. Pegação também já está no senso comum, como no digital, já está tipo, no senso comum, meus amigos, mas ainda assim, quando eu peço para algum amigo postar uma arte, alguma coisa da festa, eles me mandam, você vai nessa festa? Então a gente tem ao máximo que expor esse pudor. A gente tem que, ao máximo, não vai desconstruir, não sei ainda, porque a gente tem esse sistema de consciência burguesa que tudo tem que ser perfeito, tudo tem que ser bonitinho, que é o que a Globo mostra, e assim foram educados, e 80% dentro de uma educação cristã. Então isso não é um problema individual, assim, isso é um problema mais social, que é fundo. Então, quando o amigo disse assim, a gente recomenda uma terapia, uma coisa, ou então vá. No começo tinha muita gente que tinha receio de nadando quando era pequenininha, mas como cresceu, agora vai o pessoal da moda, vai o pessoal artistas, atores, enfim, ganhou todo esse público. Mas a educação, para mim, ela pode ser entre 2 pessoas, 1 pessoa, 3 pessoas, e de diversos
os gêneros. Pegação é instintivo, é libido, né? Você pega, sente, vai, pá, pegação, vai pegação. Mas pegação também pode ficar tão no desejo, eu acredito, ali somente no imaginário, sabe? O desejo de fazer uma pegação. Eu acho que já começa por ali também. Pode ser, por exemplo, só no olhar, né? Uma coisa assim, só observação e tal, enfim. Naquele Tem uma música fantasma de uma coisa possível, né? Mas só Exato, isso aí. eu só insisti em trazer esse tema porque, assim, entre homens que fazem sexo com outros homens, ou gays, não sei como que vocês se definem, mas é mais ou menos um assunto comum, né? Mas entre, por exemplo, as pessoas que trabalham com prevenção, não é. Às vezes, até trouxe... Eu participo de vários grupos de trabalho, enfim, eu não posso... nem vou falar qual grupo de trabalho, mas eu estive num recentemente e eu falei, olha, vocês têm que fazer ações aí em ambientes de pegação, né? Em bares de cruising, nos parques, enfim. E aí eles não sabiam nem o que era. Eu tive que explicar o que era pegação, assim, foi uma coisa bem estranha. Enfim. É por isso que Mas eram gays? Eram homens gays? Tinham homens gays e tinham pessoas hétero, mulheres, enfim, tinham todo tipo de profissional, assim, bastante profissional da saúde, mas não sabiam, assim, não estavam familiarizados com esse tipo de ambiente, assim. Mesmo agora, depois da pandemia, aqui em Curitiba, a gente tem vários bares de sexo, né? E isso ainda é um tabu, parece, assim. É porque parece que a pegação ela é uma coisa muito comum na sociabilidade de homens, né, principalmente, né, de homens gays ou homens que fazem sexo com homens, homens que se relacionam com homens, enfim, é muito mais nesse tipo de público, né, uma coisa muito, um tipo de vivência historicamente que aí na cidade, ocupando a cidade de uma certa forma, né, atravessando a cidade de alguma forma, com dos vários recortes possíveis, né, de classe, raciais e de gênero também, enfim. Mas aí isso também não quer dizer que é um pressuposto também de que todos compartilham do mesmo desejo e da mesma vontade de fazer pegação. E aí, quando eu estou falando isso, eu estou pensando principalmente em pegação de rua, né? Que atualmente a gente pode pensar nas aplicações de aplicativos, né? A galera dessa coisa de que vai ali, conversa com alguém para transar direto e depois vai embora, né? Nunca mais conversa. Seria uma atualização do que era a prática da pegação de rua, né? Até os anos, sei lá, 90, por aí. Mas o que eu acho que me incomoda mais no debate, aí particularmente falando, né? É um pouco de moralismo que às vezes até a gente acaba reproduzindo assim, um pouco sobre a prática da pegação, de achar que isso é uma coisa menor, ou é uma coisa rasa, ou como se as pessoas tivessem com medo, não quisessem se relacionar. Eu não sei, eu acho isso uma visão muito moralista, assim, de olhar para a prática da pegação. É claro que também a gente não pode ter o olhar o oposto, achar que a pegação é uma coisa revolucionária, sabe? Ai, isso daqui é incrível e está fazendo... Não, porque também é um pouco isso do que o Thiago falou, que a pegação ela também pode reproduzir vários preconceitos e marcadores ali, né, de raça, de corpo, de normativo, de beleza e tal. Mas eu gosto da prática, eu acho a prática legal, acho que a prática tem uma história interessante, é uma forma da gente se relacionar que é diferente, né, dessa maneira normativa, heteronormativa, né, de concepção de relação. Então, se a gente olhar para a prática da forma, bom, tem esse lado aqui, mas também tem isso, e qual o problema? Não tem problema nenhum, cada um vai naquilo que está interessado, naquilo que deseja, né? Respeitando as diferenças, então tá ótimo, assim. Comentando sobre isso, assim, acho que tem... porque o Thiago, ele comentou sobre o fato de algumas pessoas, por exemplo, não publicarem que, sei lá,
pelo que eu entendi, né? Foi o que eu entendi. Não publicarem, por exemplo, que tô indo na festa dando, tipo, eu tenho nude literário, tem vários amigos meus que saibam, não é uma coisa que eu fico levantando bandeira, mas eu posso falar abertamente sobre isso. Eu tenho gerenciar a sala também e, tipo, sou relativamente aberto em relação a isso. Mas, por exemplo, eu não publicaria no meu perfil pessoal, por exemplo, sobre isso. Por quê? Aí é uma estratégia, talvez, não de enfrentamento, mas de entender como a sociedade opera. Então, acho que tem uma questão né, de reserva, defesa pessoal, talvez seria o termo. Então, acho que existe uma questão de entender assim, eu entendo como a sociedade opera. É assim, eu não estou aqui hoje, eu não vejo que é a minha função social levantar essa bandeira e contra isso ou tentar mudar o sistema nesse sentido. Acho que tem outras bandeiras que eu vou levantar, sabe? Acho que uma coisa que meus amigos sabem, que próximo de mim, eu demorei muito tempo para frequentar, por exemplo, sauna. Por quê? Porque para mim eu tinha aquela visão errada de que sauna é um lugar, é uma gruta que tem estalactites e tem vários senhores, já tudo bem se tiver senhor, mas na minha cabeça tipo, não era um ambiente para mim, um ambiente escuro, com, sei lá, com muita droga, para mim era esse o ambiente, sabe? E aí eu falei assim, cara, não é para mim. Assim como eu tinha essa visão do banheirão hoje. Só que aí, erro meu, né? Mas eu fiquei sabendo o que existia o Twitter pornô, por exemplo, com meu namorado, na verdade, porque comecei a seguir no meu perfil pessoal no Twitter e ele só curte foto de macho. Eu falei assim, nossa, mas só curte foto de macho? E ele falou assim, mas é para isso o Twitter? Eu falei, não, o Twitter é para seguir jornalista, na minha cabeça, né? E aí o que eu descobri, né? E assim, tem muitos perfis de pessoas do meu círculo que frequentam banheirões, eles publicam foto de qual banheirão, de qual shopping que está movimentado, tiram foto. E assim, eu vou usar a palavra submundo para dizer que é um nicho, né? É um nicho muito específico, assim, é engraçado isso, que não é uma coisa aberta. E aí eu volto no ponto de defesa pessoal, talvez, sabe? Assim, eu entendo como o mundo opera hoje, não estou afim de enfrentar ele, mas eu participo, né? E quem é meu amigo, desde que eu entrei na sala pela primeira vez, que eu acho que foi em 2016, 2017, eu virei o maior defensor, assim, porque até a Domo abrir, né, a sala de Curitiba abrir, eu falava para eles, cara, eu sou de Curitiba, né, eu viajava para São Paulo, eu viajava para outros países, inclusive ia na sauna para outros capitais e tudo mais, eu virei o maior defensor, eu falei, cara, é um ambiente maravilhoso, assim, curto muito. Só que eu não vou fazer isso publicamente no meu Instagram pessoal, por exemplo, sabe? Então é engraçado isso, assim, que eu acho que tem um quê de também, tanto que eu faço a diferenciação, né, entre quem sou eu como pessoa que nasceu em 1992 e quem sou eu como pessoa que nasceu em 2021, sabe? Então, para mim existe essa diferença porque hoje eu não tô afim de lidar com isso, sabe? Com Sim, drama sim. das outras pessoas. Eu acho que tem um quê também, que o Victor falou de falso moralismo, acho que, não sei se você usou as palavras, né, falso moralismo, as pessoas frequentam, sabem, mas acho que tem um quê de a imagem que eu quero ter sobre mim. Então, a imagem que eu quero ter sobre... Todo mundo hoje fala, não literalmente todo mundo, né, mas fazer um exagero, todo mundo fala sobre como as pessoas estão rasas, como as pessoas não querem mais relacionamento, mas essas mesmas pessoas não querem ter relacionamento. Eu acho que é uma questão de elas dizerem, admitirem publicamente que elas gostam de Grindr, que elas gostam como fala, encontros casuais, para ela entre conflito com a imagem que ela mesma quer ter dela, sabe? E é engraçado, porque na prática ela faz isso, mas vai de É, conta, né, a imagem eu, dela. eu, eu concordo com vocês, assim, que existe um moralismo com relação à pegação no geral, tanto no meio, tanto entre pessoas gays, assim, quanto, por exemplo, no ativismo, né, que é um lugar que eu tô sempre, e mesmo aqui no Viveração, o ano passado, tematizou vários assuntos, assim, relacionados à sexualidade, mesmo dentro do ativismo LGBT, surgiam questionamentos, assim, por que falar de... Às vezes a gente falou sobre... fez um episódio sobre Xuca, por exemplo. Nossa, esse episódio foi todo um problema, porque vários questionamentos, assim, sobre
qual a importância de se falar sobre isso? E a gente não, é super importante falar sobre, até porque isso tem relação com saúde, né? Então, e falar sobre pegação e sobre sexualidade tem a ver com saúde também. Não dá para a gente falar sobre prevenção sem falar de sexualidade, pelo menos. Eu acredito nisso, assim. Eu gostaria de acrescentar a sua fala. O que eu chamo de, estava falando de falso moralismo, eu chamo de uma consciência burguesa de que está tudo bem e tem que agir no certo. Só que a gente tem que pensar também naquelas pessoas, a gente está no país que mais mata, LGBT e tal. A gente tem que pensar que tem pessoas que não podem se expor por conta da família ou porque a família vai acabar fazendo alguma coisa, ou a cidade é uma cidade muito perigosa onde ele pode acabar morrendo e aí ele tem que ir para outra cidade para fazer isso, ou ele tem um emprego e pode perder o emprego. Então, às vezes, nem é um falso moralismo, às vezes é realmente uma necessidade. E com essas pessoas que nós trabalhamos com prevenção, temos que olhar com mais cuidado. Então, se a gente falar de uma forma mais agressiva, essas pessoas pode não haver prevenção, e ele leva alguma IST para a esposa. Então, a gente tem que trabalhar, é uma linha tênue realmente, a gente trabalhar esse assunto, porque tem sim essas pessoas que são dessa consciência burguesa e falso moralismo, mas tem também essas pessoas em que ir numa pegação é um perigo, é perigoso para a vida dela, ela está colocando a vida em risco. Somente Sim, eu queria sim. complementar. E você tem total razão, assim, é um desafio, Thiago, falar com essas pessoas que não aderiram ao, digamos, à identidade gay, né? Homens que fazem sexo com outros homens, mas que tem outro tipo, tem outra vida, né? Às vezes são casados com mulheres, enfim. Esse é um desafio e é uma das coisas que a gente se propõe aqui no Viveração fazer, mas nem sempre conseguimos. Um dos ambientes que conseguimos falar com esse pessoal é no Twitter, por exemplo. No Twitter, nos spaces do Twitter, às vezes rola, mas é verdade que é difícil mesmo e que a gente tem que entender, né, o lado das pessoas, enfim, e respeitar também. Eu concordo. O Viveração precisa de você. Temos atualmente uma epidemia de HIV concentrada na população negra, jovem e gay do Brasil. Essas populações são também as mais atingidas pelos casos e pelas mortes em decorrência da AIDS. Romper os tabus com relação às práticas sexuais é contribuir para a diminuição dos casos de agravos relacionados ao HIV e a outras ISTs. E, principalmente, contribuir para que tenhamos vidas afetivas e sexuais mais descomplicadas, saudáveis e felizes. Precisamos falar sobre sexualidade e despatologizar as práticas sexuais para desmitificar e desestigmatizar o HIV. É por isso que precisamos da ajuda de todos vocês para chegar a mais pessoas. Quanto mais gente ouvir o Viveração, maior será a capacidade de mudar essa realidade. Participe da campanha, ajude a impulsionar os episódios do Viveração Podcast. Contribua com a gente. Nossa chave Pix é viveraçãopodcast@gmail.com. Lembrando que Viveração é sem cedilha e sem o tio. Todo o dinheiro arrecadado será usado exclusivamente para o impulsionamento dos nossos episódios nos tocadores e redes sociais. Gente, vamos falar um pouquinho sobre o tema das festas. Hoje em dia, pelo menos aqui em Curitiba, eu acredito que em outras cidades também, né, grandes cidades, grandes centros, as festas de sexo são cada vez mais comuns, assim. Eu queria saber o que vocês acham, como vocês veem as festas, né? O Thiago, ele é um organizador de uma dessas festas de São Paulo. O Nude também trabalha numa sauna, que talvez aconteçam festas também. E o Vitor, ele
estudou esse tema, né? Então eu queria saber a opinião de vocês, assim, meio rápida, digamos assim, sobre isso. As saunas que eu, as saunas, na boca. As festas que eu pesquisei, elas se localizam um pouco diferentes, né, das festas que, por exemplo, o Thiago organiza, né, tanto a Danda quanto as anteriores, porque eu acho que são festas anteriores a esse novo cenário, que acontece principalmente mais nessa segunda década dos anos 2000, que são festas com, com um certo projeto e objetivo mais político, sabe? Você tem uma visão mais, principalmente influenciado pela questão da teoria queer, né? Então você tem uma ideia de tipo do corpo enquanto política, do desejo explícito ali, disso fazer relação, disso criar alguma coisa, da ideia de vários corpos juntos e diferentes no mesmo espaço. Tem todo um porquê daquilo ali também está acontecendo, né? E as festas que eu estudei, elas se localizam mais nisso que a gente estava falando no início, de um lugar onde as pessoas, principalmente homens, né, no caso homens cisgêneros, possam se reunir sem que aquilo ali demarque algum tipo de identidade e de orientação sexual para eles, né? Então são caras que eles não querem ser demarcados por tipo, eles não se veem, ou pelo menos eles não querem ser identificados ali naquele momento como homens gays, né? São homens que gostam de homens e gostam do masculino, né? Ou se existe um desejo em comum ali entre eles, para essa ideia normativa de macho, né? Do que é ser homem, e elas se reúnem nesses espaços para que elas possam transar com a maior quantidade possível de homens, sabe? Acho que é isso. Se pudesse resumir do que são essas festas, é isso. Tanto que quando eu vou fazer ali um pouco a análise da tese, eu falo que essas festas, elas vão atrás de 3 princípios, assim, que é o princípio da masculinidade, o princípio da discrição, porque é isso, elas precisam ser discretas, elas não podem chamar atenção, as pessoas elas não contam umas para outras que elas vão naquelas festas, que isso não é um evento, na maioria das vezes elas não se conhecem, não sabem nem o nome né, uns dos outros, e elas também têm o princípio da putaria, porque a ideia é que você seja macho, discreto e puto, que você performe uma determinada masculinidade nesses lugares, né, o mais possível do normativo, que você seja discreto, que você mantenha um anonimato, que você seja silencioso, né, enfim, tem toda uma normativa de comportamento ali, e da putaria que você saiba e tenha, se destaque naquele espaço, transando, performando, uma certa forma de uma certa sexualidade ali muito, muito, muito voraz, assim, né? E então um pouco diferente desse cenário atual, onde as festas aqui no Rio, por exemplo, eu lembro da Flash, que atualmente até não está tendo mais muita festa, justamente pela dificuldade de encontrar espaços que aceitem, enfim, funcionar para esse tipo de evento, para esse tipo de público, né? E é mais nessa linha, assim, dessas que foram as festas que eu pesquisei. Quando você fala de, só para esclarecer para mim, Vitor, quando você fala de festa, você está falando mais, no caso, são, vamos dizer, agrupamentos, lugares onde a galera se reúne, porque quando o Guto falou de festa, eu estava pensando realmente num evento, mas é mais disso, assim, seria? Tipo, banheirão? Não, são eventos também, porque são espaços comerciais que Uhum. organizam, de uma certa forma, durante uma certa periodicidade, esses encontros, essas festas mesmo, né? Eu falo que são festas de orgia mesmo. Ok. Acontecem do tipo 2 vezes ao mês, uma vez ao mês, e eles alugam ou uma sauna, ou um clube de swing, enfim, algum espaço comercial, e aí eles fecham aquele evento ali específico. Entendi. Mas, Inclusive, acho que quando eu comecei a ler teu livro, Victor, eu fiquei um pouco espantado, assim, no começo, logo na abertura, assim, na introdução, quando você usa esses termos, macho, puto e tal. Eu fiquei, nossa, tipo... Porque talvez saia um pouco da experiência que eu tenho, pessoal, assim. Eu conheço, não sou grande conhecedor, mas já estive em alguns bares que fazem festas desse tipo, mas sempre tem esse outro jeito, assim, um pouco mais político, um pouco mais engajado e tal, que talvez não seja o modelo das festas da tua pesquisa, né?
Não, não é. E durante muito tempo foi esse tipo de festa que resistiu, né? Na verdade. Essas festas, por exemplo, que eu pesquisei, são festas muito antigas, são festas que existem, tipo, sei lá, há mais de 10 anos, assim, na cidade. E antes o que você tinha são esses... É porque eu não pesquisei orgias privadas, que a gente poderia chamar hoje de sociais, sabe? Eu não tenho como pesquisar um grupo de amigos que vão para uma festa, fiquem bêbados e aí vão todo mundo para casa de alguém transar todo mundo junto, sabe? Esse tipo de festa não tem muito como você acompanhar. Então eu tive que acompanhar festas que realmente são organizadas com esse intuito. E é esse tipo de festa que durante muito tempo predominou assim na cidade, no Rio de Janeiro. E eu uso até dizer da pesquisa assim bem rasa que eu fiz de outros lugares, de outras cidades, também era o que aparecia lá. E aí, com o tempo, ao longo, assim, já terminando a pesquisa, foi quando surgiram essas novas festas voltadas para um lado mais engajado, mais político mesmo, do corpo e do desejo. Mas, por exemplo, se eu for falar da festa que a gente organiza em Curitiba, ela não tem nada de política, assim, só que ela é puramente comercial, assim. Mas o foco não, né? Mas uma característica dela é que o público que vai, ela acontece na sauna após o expediente, uma vez por mês, só que o público que vai nessa festa tende a ser... Não, o público que vai nessa festa tende a ser o público que não vai na sauna, porque aí é assunção minha mesmo, né? O público, por exemplo, não quer se ver como, eu vou em sauna, mas ele vai na festa, então, tanto que a gente tentou criar uma marca que seja apartada, inclusive da marca da sauna, apesar de as pessoas sabem que é uma marca nossa, mas ela é apartada justamente para desvincular, você não está indo na sauna, você está indo numa festa, uma festa que é puramente de orgia, né? E acontece no mesmo ambiente, a gente inclusive desliga as saunas para que não exista essa sensação de eu estou indo numa sauna, mas é um público relativamente distinto, assim, é muito engraçado. Vai pessoas, por exemplo, depois de balada, etc., porque acontece mais à noite, né, na madrugada, mas é engraçado, tem gente que conhece a sauna, acompanha a gente por conta dos nossos conteúdos, por exemplo, que a gente posta bastante conteúdo, mas não frequenta e vai na festa. Você, Thiago, você quer comentar? A Poporn, que foi a primeira que a gente criou, ela já tinha esse engajamento político porque veio do Festival de Filmes, que foi criado pela Suzy Capó, do Mix Brasil, enfim. Ela tinha todo esse engajamento sobre tratar a sexualidade, mas esse coisa de erótico, pornográfico, ele foi evoluindo e ele não estava cabendo não tinha ainda o sex money como tem hoje. Hoje as pessoas estão interessadas em comercializar, em capitalizar a pornografia, mas não tinha esse sex money ainda. E sem recursos, foi criado o Popcorn, que era essa festa, a gente sempre trabalhou com esse engajamento. Então, desde o festival até a festa, era assim. Então, a Popcorn é diferente da Danda. A Popcorn, sim, reúne outras corpas, ou mulheres cis, ou a nossa DJ trans. Nós somos a primeira festa em São Paulo, isso em 2014, eu acho, até um staff de 80% de pessoas trans e não binárias. Foi a primeira festa a ter uma DJ trans residente. Foi a primeira festa a iniciar essa discussão e chacoalhar as outras festas. E também a nudez e a diferença das corpos. Já eu notei que, com o tempo, ela estava sendo acessada por um outro tipo de público que hoje frequenta a Dando. E esse público estava, de alguma maneira, expelindo e não deixando à vontade as outras corpas, nesse modelo normativo, já estava, não vou dizer oprimindo, mas deixando, oprimindo sim, oprimido, vamos falar a real, oprimindo sim, oprimindo as outras corpas, estavam deixando de ir. Então a gente separou e criou a Dando. E ambas a gente sempre falou sobre saúde sexual, porque sempre trabalhei com isso e notei que com o grande número de público que a gente estava tendo, era importante usarmos a festa para falar sobre formas de prevenção, o que é ISTs, e atualizando
o público, e a gente criou uma parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, criamos uma identificação com nossa identidade, que é a identidade do Dando Bem Forte, e quando teve um surto de hepatite, por exemplo, as pessoas já é dando, não sei o que lá. E, então a gente trabalhou bastante esse tipo de prevenção, fomos premiados com isso lá fora, com a Secretaria da Saúde, ganhamos prêmios sobre desestigmatizar também a soropositividade. Enfim, a gente não vê a festa somente como uma festa. Para mim, a festa é um movimento, é uma organização. E eu não uso o termo festa de sexo, porque não é somente sobre sexo que a gente faz. Eu faço uma curadoria incrível de DJs, tem uma iluminação fantástica que já até foi comparada ao Cirque du Soleil, brincadeira, gente, eu arrogância, né? Nossa. Não, mas assim, a gente reunindo esse público, é um público que a gente tem que comunicar e trazer para o lado da gente. Então a gente tem aquele bandeirão que em toda a edição desce, que fala não passarão racistas, homofóbicos, fascistas, sexistas. E se eles estão lá, eu sinto como se fosse um caldeirão e eu fosse ali, ou uma igreja fosse o pastor, sabe? Se eles estão ali, a gente fecha e vamos ouvir a nossa palavra, essa é a nossa palavra. A gente sempre pega textos tipo, da Pice, do Louca de Favirense, transforma em música. A gente tem o Dança Textão também. Acredito que festa também é um ambiente para esse tipo de diálogo e não precisa ser de sexo. Acho que toda festa tem esse papel social, né? Sabe que eu concordo muito com você, Thiago, porque eu sou um dos poucos ativistas, assim, da área de HIV, sexualidade, prevenção e tal, que trabalha aqui em Curitiba dentro desse ambiente, assim, de grupos de pegação no WhatsApp, grupos do Telegram e tal. E mesmo quando eu vou em festas também, assim, eu também acabo, o ativista não sai de mim, não adianta. Mesmo quando eu estou nesse ambiente, eu acabo. Quando eu vejo, eu tô falando. E daí? Quando eu vejo, eu tô falando de E PrEP. daí? Já deixo o convite para você ir lá na Domo para a gente falar disso, usar as redes sociais para a gente falar disso também. Isso é super legal para a gente. Ah, sim, eu topo, claro. É um prazer para mim. Em duplo sentido, né? Aqueles. Gente, eu queria que vocês contassem um pouco, então, para o pessoal que escuta o Viveração. É uma pergunta um pouco, talvez, que vocês possam achar ingênua, né? Mas eu queria que vocês contassem um pouco, né? O Thiago acabou de contar um pouco o que acontece na festa que ele organiza. O que acontece nessas festas? Porque nem todo mundo frequenta, né? E muitos ouvintes podem ser que nunca tenham ido e tal, né? No caso do seu, Nude, se você quiser falar o que acontece na sauna, tal, como que é. Então, fala um pouquinho da sauna, né? Claro que eu tenho minha experiência, que é diferente da Domo, né? Tenho outras experiências também, mas falando um pouquinho de sauna, como fala? A visão, principalmente pelas perguntas que eu recebo, é muito uma visão essa, assim, tipo, eu tenho que ir para transar com outras pessoas e as pessoas vão me agarrar. E, cara, não, assim, a maioria, acho que a grande maioria das saunas que eu frequentei, elas são, quase sempre tem o barzinho, tem uma área para você sentar, e tem as saunas, tem o corredor. E é muito livre, assim, a galera, eu faço muito, publicamente eu não faço tanta comparação com uma balada, porque as pessoas podem entender errado, mas para mim, no meu coração, é muito parecido com uma balada, assim, em relação a flerte, claro que vai um pouquinho além, né? Mas, assim, você chega na sauna, vai pro barzinho, você se troca, né? Geralmente você vai andar de toalha, por exemplo, ou roupão, se a sauna tiver. E você senta no barzinho, você pode ficar só olhando. Tem muitas pessoas que vão só para ficar olhando, por exemplo, como happy hour, como um ambiente para elas não extravasarem, mas para elas meio que se despirem fisicamente, mas também mentalmente, acredito. Isso é muito comum, assim. E a pessoa fica lá bebendo, ela passeia um pouquinho, volta, e é isso, sabe? Para ela
missão cumprida. Tem outras pessoas que vão para assistirem as outras também. Então, se você tá como fala, em dúvida de como será seu comportamento, você pode ficar olhando, ninguém vai te obrigar a nada, isso não vai acontecer, igual comenta assim, é muito parecido com uma balada, porque a galera vai chegar em você, mas ela não vai chegar já metendo em você ou dando para você, sabe? A pessoa vai tentar flertar, vai tentar, talvez, encostar em você para ver se você responde de alguma forma, isso acontece. Então, nesse sentido, para mim, é muito parecido. E tem a musiquinha também, que aí você tem que ver com a balada qual é o tipo de música, qual é o tipo de música que te agrada também. Assim, é passear, é você relaxar também, tem muito disso. Eu mesmo, quando eu frequentava mais, né, antes da pandemia, principalmente, cara, eu andava, às vezes não transava com ninguém, não fazia nada, só que eu gostava de ficar lá, porque é legal. É um ambiente muito diferente do que você tá acostumado que a gente está acostumado a frequentar, sabe? E é isso, assim, não tem muito segredo, na verdade. Vai ter piscina, vai ter sauna, que é uma delícia fazer, faz bem para a saúde também. E tem os boys que você pode ficar olhando, apreciando. Você pode flertar e não acontecer nada, tá tudo bem também, tá tudo certo. Faz parte, sabe? Então, é uma experiência antropológica para muitas pessoas, assim, principalmente para quem tá na primeira vez, assim. E é muito gostoso, assim. É muito, muito. Acho que a probabilidade é menor de acontecer alguma coisa desagradável do que acontece em balada. Assim, porque em balada, sempre que eu vou, acontece uma coisa desagradável, mas na sauna não, sabe? É um ambiente, acho que a galera tá muito tentando tatear. Acho que tem vários, muitos termos de duplo sentido, né? Mas a galera tá muito tentando tatear o que tá acontecendo, às vezes tateia você, talvez, às vezes não. Então, acho que a galera talvez chega com mais. Aí, outro termo de duplo sentido, né? A pessoa chega com mais dedos em você, assim, do que chegaria numa balada, porque na balada a galera geralmente agarra mesmo. Na sauna tem ambientes específicos que isso acontece. Verdade mesmo, eu concordo com você. Eu discordo, desculpa, porque a gente tem uma educação aqui em São Paulo, eu tô no interior, mas falado em São Paulo, é o de não é não. Então, esse tipo de agarrar sem consciência, nós não toleramos, porque isso é assédio. E a gente não tem que romantizar isso, e dentro da Dando, é muito raro isso, ou outra coisa desagradável. A não ser nem briga, tem, é muito raro. Só a única coisa desagradável são o excesso de substâncias que tem. E concordo que sauna ou qualquer outro lugar, sexo é celebração, né? As bruxas faziam isso, os celtas, isso, todas as gerações anteriores celebravam, e o sexo era o mais importante, né? Que é o Sabbat de Beltane, era o mais importante, a mais importante celebração. Então, qualquer reunião que se faz em termos de alguma coisa é uma celebração. Então, sim, é festivo, eu acho. Acho que eu vou até complementar, porque talvez eu não tenha me feito claro, assim, acho que o meu ponto foi justamente, vai acontecer, a probabilidade é menor de acontecer alguma coisa desagradável do que numa balada. Acho que foi reforçando isso, assim, porque super concordo também, acho que tem gente, mas essa é a exceção, assim, gente que não entende que o não é não, e pra gente, pelo menos, né, porque existem outras saunas que talvez não levantem toda essa bandeira, tem pessoas que não que romantizam isso, mas que normalizam, sabe? Tipo, você tá numa sauna, então quer dizer que você tá querendo, sabe? Tipo, não, né? Não faz sentido, porque tem muitas pessoas que, inclusive, não estão querendo nada, só estão ali para curtir o espaço, sabe? Então, reforça assim que, cara, se a sauna, quer dizer, não vou falar por todas as saunas, porque eu não sou representante da Organização Brasileira de Saunas, né? Acho que isso é super importante, sim, deixar claro, porque as pessoas têm essa visão de que em sauna você vai ser agarrado, sabe? Tipo, cara, não é para ser. Eu quis dizer também que E a eu já gente tem que deixar já, claro que isso é assédio, né? sim, sim. Eu já fui em festas e já fui em sauna. Em ambos os espaços eu fui super bem respeitado. Quando eu não queria fazer nada, por exemplo, eu fui em 2 festas com meu namorado e a gente só foi para conhecer. E a gente não queria fazer nada. E foi super de boa, foi super legal. E em sauna também já fui várias vezes, assim, só para, sei lá, porque eu queria relaxar, bem que nem você falou, Nude. Vitor, você quer comentar Quer comentar sobre isso? Eu percebia muito esses espaços meio como, tipo,
tipo laboratório de experimentação, sabe? Eu via muito que as pessoas, elas, principalmente as que nunca foram, né? Não conheciam, iam muito nessa ideia de, eu tô muita curiosidade para ver como é que é, como funciona. E o que eu vejo das pessoas que vão, aquilo ali funciona muito como um lugar onde você pode testar e ver os seus limites e ver o controle que você tem sobre as coisas e tentar de alguma forma brincar com isso, né? É isso que dá um pouco essa coisa do prazer, que tem a ver com a quantidade de homens que você vai pegar, a quantidade de homens que você vai comer, com que você vai dar, quantas vezes você vai gozar, quantas horas você vai aguentar ficar ali, a onda de tudo, que às vezes pode envolver alguma substância ou não, nem sempre envolve. Às vezes a onda está muito mais voltada para a energia do sexo mesmo, né? Para aquela troca ali corporal. Também é legal tirar um pouco essa onda, tipo, um lugar de gente drogada, que não sei o quê, tipo, nem tem, mas não é sempre. Inclusive tem um acordo mútuo, assim, das pessoas não perderem a noção. Elas não podem, elas têm até uma coisa que eu acho interessante, que mesmo que seja um lugar que se paute pelo sexo e pela putaria, pelo prazer e pelo desejo, tem alguns norteadores éticos, assim, muito, muito fortes, assim, nessas festas. Você, por exemplo, esse elemento do consentimento, né, que vocês todos estão falando. Isso é muito forte nessas festas. Ninguém é obrigado a fazer nada do que não queira e do que o outro não quer. Inclusive, o seu limite é sempre esse, né? Sempre do que o outro vai deixar você fazer ou do não vai deixar, né? E tem a questão também da responsabilidade, né? Que é essa ideia de, bom, todo mundo ali é adulto, todo mundo sabe o que está fazendo, não entram menores nessas festas, é proibido, então cada um é responsável por si, né? Não tem essa coisa de você ter que ficar lembrando do outro, dos perigos, dos riscos e do que enfim, cada um vai ali tá a fim de fazer ali. E você tem a questão do cuidado, né? Por mais que seja um espaço de jogação, de você se perder, de você, enfim, se jogar ali, você tem que ter um mínimo de cuidado, né? E esse cuidado envolve até o uso ou não de preservativo, o uso ou não de uma profilaxia de prevenção, você beber água se você está usando alguma coisa, enfim, envolve todos esses mecanismos, né, de prevenção e de controle mesmo, né, daquela energia do que você está se jogando ali, né? Legal ouvir você falando Exato, disso. acredito, mas a conscientização ela é muito importante para a corresponsabilidade, né? Quando você fala de responsabilidade, de você vai sair, tipo, tem coisas que não é como beber um álcool, que ali está escrito, olha, não exagera que você está tomando álcool, sabe o que vai acontecer. A gente tem que trabalhar muito a conscientização antes, não dá só para dar, tipo, a individual responsabilidade. Então, a gente trata como uma corresponsabilidade, trabalhar a conscientização é o que a gente está fazendo aqui, é muito importante também. Não só deixar o de soltar o indivíduo lá e falar, divirta-se, criança. Então, eu queria fazer um gancho, pessoal, para justamente perguntar para vocês se vocês acham que existe, né, nesse espaço, né, tanto no espaço da pegação quanto o espaço das festas, um espaço para a gente falar sobre saúde e prevenção, né? Pensando não a prevenção aqui como uma coisa prescritiva, mas como um espaço que as pessoas têm uma autonomia para decidir como vai ser a prevenção delas, né? Se elas vão usar PrEP, se elas vão usar camisinha ou não. Como vocês veem isso, assim? Eu tenho minha opinião, mas eu queria ouvir a opinião de vocês. Olha, eu acho que super, desculpa, eu já estou avançando, né, em todo mundo. Eu acho que é isso. Talvez as pessoas elas imaginem que as formas de cuidado que eu falei que se toma nesses eventos, nesses espaços, ela não seria um cuidado menor, porque ela não é o cuidado exato ou o cuidado prescrito que as políticas de saúde costumam colocar como certo ou como deveria ser. Quando, na verdade, teria que ser o contrário, né? Eu acho que as políticas públicas elas deveriam ser feitas a partir daquilo que as pessoas fazem, de fato, na vida delas, né? Não adianta você estar aí o exemplo, sei lá, da política da camisinha, durante décadas colocadas como se fosse o grande e única forma de prevenção que se deveria ter,
quando não se atentava para aquilo que as pessoas estavam fazendo na vida delas, né, de verdade, e do que elas desejavam fazer. Sendo que é possível você fazer política, pensar a política a partir da prática, né, a partir do que os seus, enfim, as pessoas que estão sendo alvos daquela política é mais importante para elas. E acho que é isso, a partir do momento que você não entende aquilo que é importante para as pessoas, é difícil você pensar formas de prevenção. E mesmo assim, eu imagino que essas pessoas, elas estão, imagino não, sei que essas pessoas estão ali criando formas de cuidado, até mesmo até de troca de informação, sabe? Essas pessoas, elas criam grupos no WhatsApp, elas seguem determinados perfis no Instagram e nas redes sociais, trocam informações entre elas como forma de... E isso é uma forma de cuidado, né? Olha só, tem isso daqui, você está sabendo disso, vai em tal lugar, se você está precisando, né? Tinha um grupo que eu fazia parte de uma dessas festas no WhatsApp e que funcionava, às vezes, até como consultório médico. Tipo, gente, apareceu uma pinta aqui, aí vinha a foto da pinta. Que vocês sabem o que é? Alguém já passou por isso? Alguém já teve? E aí, eu já tive, pode ser tal coisa, mas aí indicava já um lugar específico que a pessoa podia ir, que era um lugar onde a pessoa poderia se sentir mais confortável para poder compartilhar aquilo ali, e não no médico onde ela, enfim, ela não seria bem acolhida. Enfim, tem essa... Isso é uma forma, não deixa de ser uma forma de cuidado, sabe? Então, eu acho que esses espaços e essas práticas, sim, são possíveis. O que eu vou complementar nesse sentido é que eu acredito que tenha, sim, espaço para debate. Contudo, eu vejo de dois pontos, assim. Primeiro, essas festas são feitas para adultos, né? E isso é bem declarado. Contudo, apesar de adulto, a gente partir do pressuposto que adultos são autônomos, que eles são capazes de tomar sua decisão, nem todos eles têm a melhor informação para tomar suas decisões. Então, apesar de que os frequentadores, por exemplo, da sauna ou de festas, etc., eu sei que eles são capazes de tomar suas próprias decisões, eles são responsáveis pelas suas próprias decisões nesse sentido, eu não parto do pressuposto que eles tenham a melhor informação. Então, acho que tem um debate muito... E é um papel muito grande de conscientizar essas pessoas, sabe? De não assumir de que elas já têm a melhor informação. E um segundo viés que eu tenho, uma segunda percepção, e é puramente empírica, né, baseada na minha realidade, assim, na minha realidade não, desculpa, na minha percepção, é de que tem gente, não sei se seria a melhor palavra, presunçosa em relação às informações que tem, mas talvez elas acreditam que já saibam, sabe? Não sei se faz sentido isso, tipo assim, eu já sei como me cuidar, e é isso, sabe? Assim, acho que eu percebo lidando com o público geral, que existe esse nível de presunção em relação ao nível de informação que você tem, e já estou bem, porque assim, quantas pessoas pesquisam ativamente sobre maneiras de prevenção, não só de HIV, mas de outras ISTs, né, ou de, enfim, outras questões relacionadas à saúde, falando de saúde sexual, antes de ter tido o problema. Geralmente as pessoas vão pesquisar como o diagnóstico, né, buscando diagnóstico, mas e aí, sabe? Quais são as outras formas? Tem eu não sei se eu sei que ele é médico, mas eu acho que ele é infectologista, que ele reforça muito o que o Victor falou, né? Putz, estou tentando lembrar o nome dele, que ele fala muito assim, gente, o sexo químico está acontecendo, tipo, a gente não pode ignorar, tanto a gente tem que informar qual que é a melhor forma de as pessoas fazerem. Então, isso não é estimular, mas sim tem que informar, sabe? Então, acho que para mim eu adicionaria esses dois pontos, assim. Legal, é importantíssimo mesmo. A Certamente questão você do falou do sexo Rico Vasconcelos. pode ser o Talvez Rico, seja o mas Rico Vasconcelos que você falou. ou pode ser o Doutor Doutor Maravilha. Maravilha, isso. Certamente é. A gente fez um episódio no Viveração sobre redução de danos no final do ano passado, e é um tema considerado socialmente aí, assim, polêmico, mas é isso que você falou, assim, concordo em 100%. Já está acontecendo, então a gente tem que informar o pessoal como fazer de uma forma que ninguém morra, né? Enfim, reduzir os danos, né? Tiago, você quer falar?
Eu preciso falar também, né? Porque Sim, claro. Importante. antes de ser produtor, eu fui agente de prevenção. Então, trabalhar sobre prevenção já estava dentro de todas as minhas ações, no cotidiano. Que nem você fala, a gente que é ativista em qualquer lugar, qualquer espaço, não adianta, a gente acaba distribuindo a informação. E nós temos uma tabela assim que eu trabalho, que eu uso, que é a informação. Primeiro a gente tem que buscar a informação correta, e daí que eu me conecto com o Victor quando ele veio me buscar dados para a gente falar da profilaxia e tal. A gente tem que ter esses dados, a gente tem que ter estatísticas para a gente gerar aí os recursos, né, para poder trabalhar e prevenir ou tratar. Então, antes de tratar, a gente prefere trabalhar a prevenção. Mas quando já acontece, ou já não é mais redução de danos, né, o dano já está causado, enfim, ela é extremamente importante, a estatística. Agora, eu estava falando dos grupos que se reúne, do Kensex, é também redução de danos, e é bem complicado porque está atingindo um determinado grupo que tem um poder aquisitivo cada vez maior, e isso tem gerado números de suicídios, tá bem complicado em São Paulo, então é impossível de fato ignorar. Então a gente tem que falar, a gente não pode ignorar, porque daí a gente entra num consenso e ignora o assunto. Então tem que ir lá, por exemplo, nadando, a gente não permite o uso de China. Outras substâncias não sei se existem, mas China não é permitida a entrada. Então, cachimbo, outras coisas, pessoas no banheiro, não é permitido o uso de China dentro nadando. E aí, falando sobre essa fórmula, a informação ela tem que vir de maneira correta, então ela não vai estar na Folha, ela não vai estar no UOL, ela não vai estar talvez no Twitter. A informação ela está dentro da academia, então buscar sites acadêmicos, buscar teses, buscar doutores, buscar convenções, buscar isso, aí é que está a informação. E se a gente tem esse privilégio de buscar essa informação, a gente tem que replicar o máximo possível para criar uma conscientização. Daí a gente cria a consciência. A pessoa tendo a consciência, estando consciente daquilo, ela vai ter a responsabilidade individual. E a responsabilidade individual vai dar a ela a decisão de tomar a decisão. Isso que a gente tem trabalhado, inclusive, com... Desculpa. Tiago, mas assim, você acha que lá na festa, durante a festa, há um espaço, há a possibilidade de se trabalhar a prevenção? Como que é? Como que funciona isso? Sim, a gente trabalha há cartazes espalhados pela festa inteira. A gente tem, além dos cartazes que são informativos, nós temos de comportamento, tipo, não façam isso, a gente tem uma ducha, a gente fala sobre a higiene da ducha, a gente tem um banheiro para a pessoa não lavar, um chuveiro, desculpa, para a pessoa não lavar a genitália na pia. A gente trabalha a todo instante a informação. Antes disso, antes da festa, dentro das redes sociais, a gente tem o Dando Texto, que é um podcast que está dentro do nosso SoundCloud, que fala sobre isso. A gente trabalha junto com o Respire, que é um grupo de redução de danos. Eu com o Rico Vasconcelos, que é esse infectologista, a gente conversa praticamente todos os dias, além dele ser o meu médico, a gente conversa basicamente toda semana, vamos dizer assim, sobre o que está acontecendo ou não, porque, como eu disse, eu sou um agente de prevenção, então dentro da testa eu estou olhando o que está acontecendo, eu faço uma abordagem com o público, ou seja, dialogo com a festa inteira, e sempre quando eu estou dialogando, eu estou falando sobre prevenção.
Então, além das artes que nós temos espalhadas pela festa inteira, que é em todos os espaços, a gente também tem o podcast, a gente tem também a informação dentro do Instagram. E não é só possível, como é necessário e fundamental a gente trabalhar com esses recursos que a gente tem para conscientizar. Sim, muito bom, muito legal mesmo. Parabéns por esse enfoque diferente aí da organização de vocês. Não, eu acho que nem agradeço um parabéns. A gente tem que normativar isso para que todas façam isso. Sim. E isso vire dentro de um senso comum, para daí a gente criar a consciência, né? Sim, verdade, concordo. Eu queria abrir o microfone para vocês falarem últimas palavras, se despedirem. Eu queria agradecer muito o convite. O convite partiu de uma pessoa que eu adoro, então é muito raro assim analisar. Surgiu um podcast que eu não conheço, que eu morro de medo de torcer a informação. Então, obrigado mesmo pelo convite. Desculpa se a princípio eu fiquei um pouco acanhado, mas eu tenho esse receio, é uma proteção que eu mesmo faço. Que eu queria agradecer também ao Vitor e ao Nude por termos esses atravessamentos, saber do trabalho de vocês. Do Vitor já conheci um pouco, do Nude eu não conhecia, mas adorei. Eu vou daqui a pouco ver no Twitter, amei mesmo. E muito obrigado por estar aqui e compartilhar com vocês um pouquinho de informação que eu tenho. Um beijo, Legal. gente. Legal, foi ótimo, viu, Thiago? Fica tranquilo quanto à timidez. Foi ótimo. Eu tava falando pro Nude antes de vocês entrarem que eu tenho timidez até hoje, assim. Todo dia que eu vou gravar, eu gravo podcast há um tempão, eu fico tímido, fico nervoso, enfim, é normal. Então, eu queria agradecer, na verdade, o convite. Quem gosta de literatura e também, se gosta de nudes também, é só seguir lá o Nude Literária. E também quem quiser ter interesse, a gente tem um clube de literatura. Novamente, a gente escolhe um livro, mais ou menos um livro por mês. A gente lê em conjunto, a gente tem um grupo no Telegram, a gente compartilha nossas leituras. Não tem nada de nude no grupo, só realmente de livro, isso é importante frisar, né? Porque as pessoas perguntam. E o objetivo é arrecadar fundo para ONGs, então, cara, super bacana, assim, uma coisa que tem me dado muito, muito prazer, com perdão do trocadilho, né? E é isso, obrigado pelo convite e espero conversar com os ouvintes no futuro. Como que o pessoal faz para entrar no clube literário? Se entrar nos meus perfis, eu só tenho perfil no Twitter e no Instagram. No Twitter são fotos, são nudes mesmo. No Instagram eu compartilho mais as minhas leituras. E lá na bio tem a bio, né, no Apoia-se. Então é apoia.se, né, de apoia-se /nude literária. E lá, se você dá para começar com R$5, que é o apoio mínimo. R$5 já consegue fazer uma diferença aí. Legal. Vou deixar na descrição, de qualquer forma, os links aí para o pessoal. E foi um prazer conhecer o Vitor e o Thiago também. Então, acho que o debate foi bem legal pegar essas diferentes perspectivas. Sim. Victor? Eu gostei do nude ter feito um controle de expectativa. Não vai ter nude lá, gente. Eu queria só agradecer também. Eu acho muito legal essa iniciativa, Guto, e agradeço também você ter chamado novamente para participar. Eu acho que é um podcast que fala de assuntos muito atuais, né, que é das nossas vivências assim LGBTs, e muito bacana o projeto como um todo. Espero que tenha sido um prazer, já que a gente está brincando com os duplos sentidos aqui. Para todo mundo que está ouvindo também, agradecer o Nude pelo papo e o Thiago também, novamente, né, por ter tido essa troca com ele. E é isso.
Então tá bom, gente. Muito obrigado. Eu agradeço muitíssimo a vocês. Tem um momento. Desculpa, vou te interromper, porque eu também vou fazer momento propaganda. Que Pode. também se interessar, tem as pesquisas que eu fiz, tanto no mestrado quanto no doutorado, né, minha dissertação e minha tese, elas estão publicadas em livro. Eu acho que vai estar na descrição do podcast, né, do episódio, os títulos, mas inclusive essa pesquisa sobre as festas vão estar lá, que é Festa de Orgia para Homens. Então, inclusive... onde que eu coloquei? Inclusive eu tô lendo o livro do Vitor, Festa de Orgias para Homens, e quero anunciar que eu vou fazer uma resenha lá pro Nude Literário. Massa aí, ó. Quem sabe já não entra pro nosso clube de leitura. É um livro que eu tô gostando bastante, viu, Vitor? Ainda não tô nem na metade, então não posso falar muito, mas eu já indico aqui para os ouvintes que leiam, porque é muito interessante, assim, é uma leitura bem diferente. Legal. Queria agradecer de qualquer forma, gente, mesmo a gente tendo estourado o tempo aí. Eu acho que a gente pode outro dia marcar mais uma conversa com outros temas bom, convidar vocês a compartilharem o Viveração e o escutarem também. O Viveração tem como coordenador e gestor de redes sociais Augusto Mena Barreto, Breno Gonçalves da Silva como auxiliar de coordenação e também gestor de redes sociais, Guilherme Mendes Muniz na edição de som e mixagem, Breno Otávio Camargo como designer gráfico e Matheus Freitas nas locuções das vinhetas de abertura e encerramento dos episódios. A segunda temporada do Viveração tem o apoio e o financiamento do Fundo Positivo.